Olá, eu sou Mauro Carvalho, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Ponta Grossa, Gestão Metalurgente. Estamos recebendo aqui hoje a presença do deputado federal Adiel Machado, que vai nos falar um pouco aí do que está acontecendo em Brasília e principalmente essa questão da reforma trabalhista, Adiel. Muito bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os trabalhadores, todos que nos acompanham. Primeiramente, parabéns pela iniciativa de fazer um debate para que essas informações, sem maquiagem, sem interesse financeiro, sem mentiras como a grande mídia faz, chegue até o trabalhador que hoje está com muita dúvida pela enxurrada de informações e inverdades que são distribuídas para as pessoas. Então, uma alegria, uma satisfação. Parabéns ao sindicato e à iniciativa de fazer esse diálogo. Muito bem. Adiel, nossa iniciativa é justamente isso, é esclarecer o trabalhador sobre o impacto que vai ter a reforma trabalhista na vida dele. Nós temos feito aqui os diálogos da semana, né, abordando alguns temas, mas mais do que abordar tema, é importante que você nos diga aí, principalmente as discussões que estão no Congresso Nacional e qual o seu ponto de vista com relação à reforma trabalhista. Bom, é muito difícil fazer uma análise da reforma trabalhista olhando só a reforma trabalhista. Nós temos que fazer uma análise do conjunto da obra implementado por esse governo. Então, esse governo fez um acordo com o sistema financeiro, inclusive com o sistema financeiro internacional. Eu vi críticas de presidentes de bancos dos Estados Unidos falando que tínhamos que ter uma agressividade maior na retirada de direitos. Eu vi o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, de maneira pública, dizendo que havia necessidade de retirar direitos dos trabalhadores. E esse bojo de ações que o governo está implementando, nós temos que citar algumas, porque várias delas direcionam por frentes diferentes essa retirada de direitos. Então não é apenas uma ação do governo como a reforma trabalhista. Nós temos que olhar a reforma da Previdência, que está tramitando e está interligada à questão da reforma trabalhista. Nós temos que olhar a terceirização, já aprovada e que é um caos, que é um problema gravíssimo em relação ao direito dos trabalhadores. Temos que olhar a PEC do teto de gastos, que para mim é a mãe de todas essas reformas, é a pior de todas elas, porque ela cria miséria em todos os trabalhos relacionados ao atendimento social da população, e também a reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem um interesse específico do empresário. A reforma da Previdência atende o interesse específico dos bancos, da economia, pontual, mais do que dos empresários. E a terceirização e a PEC do teto de gastos diminui o papel do Estado em áreas essenciais e fundamentais. Então ela faz parte de um bojo. A reforma trabalhista, ao contrário do que tentam passar para a população, ela não é benéfica. Então tem um ponto assim que o trabalhador está sendo induzido e está engolindo esta situação que vem através da mídia, que a reforma trabalhista ela moderniza a relação do trabalho e gera oportunidade de trabalho. Nós temos feito um debate com o trabalhador justamente ao contrário, que ela não tem nada de modernização e ela precariza a relação do trabalho em diversos pontos. Então, dentro dos diálogos, a gente tem tentado esclarecer o trabalhador ponto a ponto, né? Qual é a sua visão com relação? Ela moderniza? Ela gera oportunidade de trabalho? Com absoluta certeza não. Quais são as desculpas que o outro lado tenta implementar para convencer as pessoas? Primeiro, de que a lei trabalhista é muito antiga. Não é verdade. Apesar da lei trabalhista ser antiga, de 1940, ao longo de todos esses anos, ela teve as alterações necessárias. Sim. Ela teve a apresentação de PECs, ela teve de propósito de emenda à Constituição que trouxeram direitos, ela teve alterações na lei trabalhista. Segundo ponto, a proposta que o governo Michel Temer mandou para a Câmara era muito ruim. E na Câmara ela foi piorada. Uma Câmara que tem mais da metade dos seus deputados que se declaram empresários, que tem interesse direto na alteração para retirar direito e visar o lucro. A desculpa de que, por causa da legislação antiga, nós temos pouco emprego, é outra coisa muito fácil de ser desmascarada. Sim. Há 4 anos atrás no Brasil, 3 anos atrás, nós tínhamos pleno emprego, com a mesma legislação. Nós tínhamos um número de empregos no menor índice já registrado na história do Brasil, com as mesmas regras. É lógico que algumas alterações, que algumas adequações, como regulamentar uma profissão,
como teletrabalho, como regulamentar o trabalho talvez fora da empresa, eram necessários. Só que essas questões pontuais não podem servir como desculpas para você fazer mais de 180 alterações como foram feitas na lei trabalhista, que ponto a ponto, quando você vai analisar o resultado final dela, e aí nós teríamos que falar aqui várias e várias horas, ela tira direito fundamental. Vamos pegar um exemplo. Eles dizem que o trabalhador não perde 13º, fundo de garantia e férias. De fato, para o trabalhador que tiver a carteira assinada, ele tem essa prerrogativa garantida. Porém, a legislação trabalhista, antes da reforma, dizia que a contratação da pessoa que iria trabalhar como autônomo respeitava 3 regrinhas, muito simples. A principal da impessoalidade. Você não poderia ter com o empregador um lastro de trabalho que ultrapassasse um limite semanal ou mensal. Agora não tem mais. Eu, como empresário, posso contratar um trabalhador como autônomo, pagar para ele por dia. Esse trabalhador não terá mais direito a 13º, a férias, a fundo de garantia. Ele estará sendo contratado como se fosse uma empresa. E eu estou falando de um trabalhador que pode ser um garçom. Eu estou falando de um trabalhador que pode ser um pedreiro numa empresa. Ele vai perder esses direitos, que até esse momento a CLT garantia para ele. O trabalho intermitente, ela estabelece uma quarentena que vai até 2020. A partir de 2020, eu como patrão posso mandar embora o trabalhador e recontratá-lo com o trabalho e o horário que eu achar importante, que atenda às minhas necessidades de empresário. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um trabalho onde eu estou recebendo os produtos manufaturados para poder desenvolver o meu produto numa metalúrgica, e para mim o trabalho é interessante na sexta, na segunda e na terça do trabalhador, eu vou chamar ele para trabalhar somente esses dias, quantas horas eu quiser, então eu vou chamar 3 horas por dia. Ele vai ganhar R$15 por dia. Então nós estamos falando que ele vai ganhar R$45 uma semana. Nós estamos falando que ele não vai ganhar 400. Acabou o salário mínimo. Ele não tem mais esse direito. Ele vai contribuir para a Previdência e para o FGTS apenas pelo proporcional desse período. E isso é muito ruim. Tanto é que nós estamos falando aqui com o presidente do sindicato, que tem um interesse no fortalecimento do sindicato, porque é quem defende o trabalhador. Do outro lado, nós temos o empresário, que tem o interesse no aumento do seu lucro e que ele tenha segurança jurídica para que ele não seja afrontado quando cometer atos ilícitos em relação ao trabalhador. Mas fora essas duas pontas, eu vou pegar como exemplo a população as instituições que não estão nem de um lado nem do outro, mas que estão ao lado da justiça. Ministério Público do Trabalho, Associação dos Juízes Federais, Associação dos Servidores do Ministério do Trabalho. Todas essas instituições, eu poderia citar aqui mais uma dezena de instituições, são contrárias a essas alterações. E são instituições que não são sindicato e que não são patrões, que simplesmente olham essa reforma trabalhista como uma grande perda política, perda de direitos, que desrespeita, na nossa visão, inclusive, ações signatárias ao qual o país segue da Organização Internacional do Trabalho, e posterior a isso você consegue entender o monstro pelas suas ações. Michel Temer teve a capacidade de aplicar uma medida, uma ação publicada pelo Ministério do Trabalho, uma portaria, que autoriza praticamente o trabalho escravo. Então eles não têm como argumentar que querem melhorar o serviço e as regras de trabalho e as condições para o trabalhador, se teve a condição moral de se vender para os deputados para se manter depois de uma denúncia de corrupção, de formação de quadrilha, teve a coragem de fazer essa autorização. Então eu não tenho nenhuma dúvida que essa reforma é muito ruim para o trabalhador. Estamos aqui então com a presença do deputado federal Ariel Machado, que está trazendo algumas informações para nós a respeito da reforma trabalhista, mas dentro de um contexto mais amplo do que só a reforma trabalhista. Como ele falou, são outras ações aí que não são isoladas, né? Me parece que é uma coisa premeditada, né? Que envolve outras ações, como a PEC do teto, como a reforma da Previdência, né? A questão ambiental também, a questão do trabalho escravo. Então são vários assuntos que a gente precisaria de um tempo maior para poder estar
apontando para você, trabalhador, qual é a consequência que vai trazer para o conjunto da classe trabalhadora e para a sociedade de uma maneira geral, Leão? Eu não tenho nenhuma dúvida. As pessoas precisam entender que esse é um momento de ter lado e posição. Os sindicatos nunca tiveram um papel tão importante na história da República como terão a partir desse momento. Porque nós não vivemos em momento de marcal, nós vivemos em momento de conflito, no momento de luta por espaço para a sobrevivência. E nem sempre a maioria vence os mais poderosos. Quando você cita que parece ter sido premeditado, de fato foi. Michel Temer, numa campanha paralela, quando houve o impeachment, para a sua ascensão, o que menos se discutiu era a questão de legalidade da época. O que se discutiu era essa proposta, que foi colocada no papel, que foi apresentada para essas federações bancárias e de interesse que custearam aquilo e que colocaram em prática através daquela ponte para o futuro. Quando o Temer falava em ponte para o futuro, era essa proposta que estava sendo colocado à força, goela abaixo. E por que isso? Porque se fosse numa eleição normal onde o trabalhador votasse, jamais uma proposta como essa venceria uma eleição. Jamais uma proposta debatida e explicada à população nos seus detalhes ganharia força e teria êxito lá em Brasília. A reforma trabalhista, ao contrário do que dizem, não foi amplamente debatida. Ela veio de um governo ilegítimo, de um governo que tem um acordo com um pequeno grupo financeiro no país, que tem 3% de aprovação e que é fisiológico, e é um governo que fez essa implementação, mandou para a Câmara dos Deputados, tivemos poucas semanas de debate, ou seja, se até hoje nós temos dúvidas e temos que entender melhor ela, explicar para a população, entender os detalhes das maldades colocados nas vírgulas editadas nessa legislação, é porque o debate não foi levado a sério, o debate não teve a quantidade de tempo necessária para que chegasse às pessoas. Então agora nós vamos ter que relutar em relação a isso, nós vamos ter que fazer os enfrentamentos, esclarecer a população. Agora que de fato já tivemos um retorno ao passado, um prejuízo, que nós estamos retrocedendo, isso infelizmente é verdade. Pois é, então a gente está aqui constatando, né, esta situação, né, e mais do que isso agora eu penso que aumenta a nossa responsabilidade enquanto dirigente sindical e enquanto também agente político, né, para tentar esclarecer o trabalhador e a sociedade de uma maneira mais clara e objetiva de qual é o impacto que vai ter. Me parece que para o trabalhador ainda parece que não caiu a ficha com relação à questão, principalmente da reforma trabalhista. A gente insiste na reforma trabalhista, mas como o Aliel colocou, não é uma reforma isolada, tem outras ações aí que também são tão prejudiciais quanto a reforma trabalhista. Então nosso objetivo é estar esclarecendo você, trabalhador, de qual o impacto que vai ter para a sua vida, qual a consequência que vai ter a partir da entrada em vigor do dia 11 de novembro da nova reforma trabalhista e também agora, né, uma medida provisória também que acelera a aplicação da reforma trabalhista. É isso que dá para dizer da medida provisória? Michel Temer fez isso agora. Apesar de tentar reduzir danos da maldade que eles criaram, ele avança na retirada de direitos também na medida provisória. Quando ele, por exemplo, deixa claro que não haverá seguro-desemprego para quem atua no trabalho intermitente. Então aquela história de que não retira direitos, em todas as ações vai caindo por terra e vai ficando claro que ela retira direitos sim. Então não terá mais direito a seguro-desemprego o trabalhador que já está no trabalho precário, que já ganha menos, não terá direito a seguro-desemprego, e ele diz que a legislação da reforma trabalhista não valerá, ele deixa claro na medida provisória, apenas para os novos contratos, que as alterações da reforma trabalhista equivalem para todos os contratos vigentes. Você pode fazer essa aplicação. E um mau exemplo disso é o que o juiz da Bahia fez no primeiro dia da aplicação da lei, quando um trabalhador foi assaltado, à mão armada, indo para o seu emprego, foi orientado de que teria um direito trabalhista, procurou a Justiça do Trabalho para que assim fizesse essa análise. Ele não só não ganhou a ação trabalhista, como o trabalhador foi condenado a pagar R$ 8.500 entre uma multa e sucumbências, ou seja, o advogado do patrão. O que significa isso? Que a dona de casa, que a empregada doméstica, que o pedreiro que ficou numa empresa trabalhando sem receber os seus direitos, que o metalúrgico
que foi assodado na empresa, que foi assediado moralmente, que foi mandado embora de maneira ilegal, vai pensar duas vezes e não vai mais procurar o seu direito na Justiça do Trabalho, porque ele corre o risco de, além de não receber os seus direitos, e o advogado vai ter que informar isso para ele, olha, ninguém pode dar 100% numa ação jurídica, você tem direito, mas caso o juiz entenda de que você não tem esse direito, você terá que arcar. Uma pessoa que não tem dinheiro para comer, que está procurando dinheiro para pagar a prestação da sua casa, um trabalhador, pessoa que tem seus filhos para sustentar, simplesmente não vai mais entrar na justiça. Ela não vai mais procurar os seus direitos, porque ela está sendo ameaçada por causa dessa legislação trabalhista. E alguns me dizem assim, Mauro, você está defendendo isso porque os sindicatos perderam o dinheiro da contribuição. Eu quero deixar uma coisa muito clara para as pessoas. Isso não era o ponto da reforma, era a desculpa criada para ter essas dezenas, centenas de alterações e usar isso como desculpa. Ao contrário do que muita gente pensa, essa contribuição sindical obrigatória era de um dia no ano. Um dia. Porque tem gente que espalha que é a contribuição obrigatória que tira todo mês, que o trabalhador... Não é verdade. A contribuição sindical de um dia que era permitido era a que dava estrutura e que fez com que todas as conquistas dos últimos anos que foram possíveis nos acordos realizados nas mais diversas áreas fossem possíveis de acontecer. O Mauro, por exemplo, o sindicato que o Mauro defende, sempre foi a favor de acabar com a contribuição obrigatória. Não era isso que os motivava, e sim os resultados concretos. Não caiam nesse discurso. Olhem uma análise técnica. Você que não quer ouvir de um deputado, não quer ouvir de um sindicalista, procure o que diz a grande maioria dos juízes do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, das associações da Organização Internacional do Trabalho, as críticas pesadas. O Brasil, em favor de uma minoria de ricos, de banqueiros, de empresários que não honram seus compromissos, e aí é bom tirar os bons empresários, porque eu vi muitos empresários dizendo que ela retira direito sim, porque por empresário que paga as suas obrigações, por empresário honesto, correto, sério, não é isso que ia alterar. Nós temos um problema de governabilidade, um problema de corrupção no Brasil que precisa ser extinto. E aí eu tenho certeza absoluta que as pessoas entendendo isso, criará uma força ao longo dos próximos anos para que a gente tente recuperar essa perda imensurável que nós tivemos. Muito bem, agradecemos aí a presença aqui do deputado Aniel e vamos dar continuidade a esses assuntos, né, com a presença dele pessoalmente ou por telefone, da forma que for possível, né? E você que tem dúvida, deixa o seu questionamento aqui, deixa a tua dúvida e a gente vai estar respondendo em seguida.